Olá, bom dia a todos. Hoje, nossa primeira aula de História do mês de abril, né, da Escola João Landim, Aceleração Única. Hoje, gente, nós iremos abordar os seguintes temas: a África Antiga, a civilização egípcia e os povos pré-colombianos, ok? Nós sabemos que na África se desenvolveu ainda a civilização egípcia, que nós iremos, ao longo do vídeo, falar sobre tudo isso, ok? Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é conhecer a organização das antigas sociedades africanas, tá? E também de conhecer o processo da civilização egípcia, né? Que a civilização egípcia ela foi criada na África Antiga, né? Na África Antiga, onde se desenvolveu a civilização egípcia. Ok? Então vamos lá. Conhecendo um pouco da África, né? Desmistificando a África. Ocupando uma área de 30 milhões de quilômetros quadrados, 30 milhões, enquanto nosso país tem 8 milhões e meio, né? Dá mais de 3 vezes mais do que o nosso país. A África abriga uma população de mais de 1 bilhão de pessoas com hábitos, costumes, crenças e idiomas variados. Tá? Então, tudo isso que existe na África são de uma maneira variada. E a África ela é o berço da humanidade. Por quê? No continente africano, nasceram e deram seus primeiros passos nossos ancestrais mais remotos. Na África se desenvolveu também a civilização egípcia, né? Uma das mais antigas do mundo. Então, como eu falei no início, a África é muito, muito, muito antiga. Vamos falar agora dos povos do deserto, né? Quem é desses povos do deserto? Os povos nômades. Quem são povos nômades? Quem sabe explicar? Nômades, gente, são aquelas pessoas que andavam em busca de alimentos. Eles viviam mudando de região, né? Em busca de alimentos, né? Eles habitavam, os povos nômades que habitavam o deserto foram os responsáveis por promover um intercâmbio entre o norte e o sul do continente africano. Povos como os tuaregues e as azenegues fizeram essa interligação por meio da prática do comércio. Então, esses povos, como os tuaregues e os azenegues, o intercâmbio foi feito da região norte para a região sul, através de quê? Por meio do comércio, né? Então, por meio do comércio, eles fizeram essa integração e foram se desenvolvendo, ok? Vamos conhecer também um pouco sobre a civilização Nok, né? Por volta do século 9 a.C., uma nova civilização começou a se formar no oeste da África. Era a civilização Nok, que durante seu apogeu ocupou áreas que atualmente correspondem ao território nigeriano, né? Ali a Nigéria, o Mali, Costa do Marfim, entre outros países, ok? O reino, vamos falar agora sobre o reino Kush. Por volta do século 9 também, antes de Cristo, formou-se na região da Núbia um estado centralizado, o reino de Kush. Seus habitantes, os Kushitas, recebiam fortes influências egípcias, usavam escritas hierógrafas, né? Eles também são os povos muito antigos do planeta, né? Então vamos lá.
Deixa eu me ver aqui, porque eu dou aula no sexto, essa aula é referente a sexto e sétimo ano, e a gente tem que dar sempre olhando. Como eu falei para vocês que na África, né, que foi criada, foi desenvolvida a civilização egípcia. Vamos falar um pouco sobre essa civilização egípcia, né? Um povo que viveu no norte da África utilizava um equipamento conhecido como chaduf para colher água dos rios e regar jardins e hortas, né? Esse povo ele utilizava esse equipamento, né? Chaduf. O rio mais famoso, que se vocês não conhecem, vão conhecer agora, é o rio Nilo. Banhado pelo Mediterrâneo, ao norte da África, foi o berço da civilização egípcia. Por quê? A história dos antigos egípcios está profundamente ligada ao rio Nilo, por volta de 8.500 anos antes de Cristo. Havia diversas pequenas comunidades instaladas às suas margens, e seus integrantes dominavam a agricultura e contavam com a vantagem de estarem em uma região fértil para o cultivo de alimentos. Por quê? Qual era a fertilidade? Gente, quando o rio Nilo ele tinha as cheias, que transbordava, ele tinha um material orgânico que fertilizava a terra. Se não, vejamos. A razão dessa fertilidade é que todos os anos o rio Nilo transbordava por causa das chuvas que caíam em suas nascentes. Com a cheia, o humus, gente, o que é humus? Solo composto de materiais orgânicos de origem predominantemente vegetal, excelente para a agricultura. Trazido pelo rio, era depositado em suas margens. As pequenas comunidades aproveitavam a fertilidade do solo e plantavam principalmente cereais, como linho e leguminosas. Então, para você ver, né? O rio Nilo transbordava trazendo o humus, que era aquele fertilizante, né? Como eu já falei aqui. E com isso as pessoas plantavam ali. Era uma área riquíssima, né? Do rio Nilo. Aquelas pessoas que moravam ali por perto. E agora nós iremos falar um pouco dos povos pré-colombianos, né? Povos pré-colombianos. Então vamos lá. Neste capítulo, você conhecerá os maias, astecas e incas, povos que viviam na América antes da chegada de Colombo, né? E por isso também conhecido como povos pré-colombianos. E foi na região aqui na América do Sul. Vamos lá. Os maias. Segundo alguns estudiosos, a civilização maia começou a se desenvolver por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Os maias destacam-se pelos desenvolvimentos importantes, saberes na matemática, arquitetura e astronomia. Eles eram inteligentíssimos nessas áreas de matemática, arquitetura e astronomia. Isso os maias. Os astecas. Os astecas ou mexicas, como estes povos se autodenominavam, viviam na região norte do atual México, onde se localizavam longas extensões se localizam longas extensões do deserto. Eles migravam para o sul à procura de terras férteis. Aí viviam os tepanecas, povo que dominou os astecas por quase um século. Esses tepanecas, ele dominou os astecas quase 100 anos. Em 1428, os astecas rebelaram-se contra os tapanecas e libertaram-se do seu domínio, assumindo o controle da região e transformando Tenochtitlan na capital do Império Azteca. Vamos falar agora sobre os Incas. Os Incas, eles foram, a região deles era aqui no Peru, país que faz
fronteira com o Brasil, né? Os incas expandiram sua cultura a partir dos Andes peruanos. No século XII, deslocaram-se para o Vale de Cuzco, no Peru, e após várias conquistas militares, formaram um império com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. O Império Inca concentrou-se em cerca de 100 povos diferentes, em torno de um estado centralizado e militarizado, governado por um imperador. Os incas, gente, eram muito famosos por sua engenharia também. Então, eles construíram um amplo sistema de estradas e pontes. Estima-se que esses caminhos totalizavam quase 30 a 50 mil quilômetros. Nós vamos falar agora também sobre as cidades, né, incas. Em muitas cidades havia um sistema de água encanada e esgoto. Além disso, os incas criavam técnicas para a construção de casas e pontes, mediante a superposição e o encaixe de blocos de pedras, sem necessidade de argamassa. Então, era tudo naqueles blocos encaixados um no outro. Não precisava de falar argamassa aqui, é cimento. Ok? Algumas obras arquitetônicas incas que sobreviveram até ao tempo são testemunhos dessa técnica. Esse é o caso da cidade de Machu Picchu, no Peru, construída no alto de uma montanha na região andina no atual Peru. Então, até hoje existe, muito bonita. Se alguém tiver esse livro aqui, inspire, ó. Olha essa foto, aqui, ó. Apontar o dedo, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Isso é construída numa serra, no alto, né? Peguei aqui. É a cidade de Machu Picchu, construída no alto da montanha na região andina do atual Peru. Lá é muito, muito, muito alto, né? E essa construção arquitetônica. Então, gente, nessa aula de hoje nós falamos sobre a África Antiga, a civilização egípcia que se desenvolveu na África Antiga e sobre os povos pré-colombianos, ok? Eu vou passar uma atividade para vocês, elaborada por mim, vou mandar no Google Forms, tá? Se identifique corretamente lá e também aqueles que não conseguir, peça para mim no PV que eu mando o print, tá bom? Para vocês da atividade. Vocês fazem a mesma coisa, conformidade evolutiva, tira o print, manda para mim para servir para sua frequência, né? A devolutiva, tá ok? A todos, bons estudos e bom dia.